O ano já chegou na metade e muita coisa já saiu nos cinemas. Teve coisa boa? Teve, claro que teve. Só que o ano já teve algumas das suas bombas também, galera, eu vou falar. São bombas mesmo, ok? Hollywood, galera, ou pelo menos a parte da indústria do cinema, parece que não aprende, né? Então bora ver o que saiu de ruim no cinema de 2023 até agora. Vamos lá. Inés Peter aqui! Todo mundo que vai ver um filme, tanto faz no cinema no streaming, vai com uma expectativa alta. Porra, normal, né? A gente vai hypar. Se você escolheu aquele filme, você quer uma coisa boa. E o que acontece é que mesmo quando você não curte o final, mesmo quando a experiência não é tão boa quanto você esperava, a gente tende a defender um pouco o filme. Também é normal. Fica aquela coisa do, não foi tão ruim assim, vai, pô, mentira. Alguns filmes são simplesmente fracos, ruins mesmo, horríveis. Todo ano são um monte de bomba. E em 2023 não foi, aliás, não tá sendo diferente. A gente chegou na metade do ano, passou um pouquinho, né? Mas se liga o que a gente teve que aguentar na sala de cinema por aí. Saca só. Homens brancos não sabem enterrar. Ó, em 1992 foi lançada uma comédia boa, legal, eu assisti. Wesley Snipes e o Woody Harrelson, bom, maneiro pra caramba. O nome desse filme era Homens Brancos Não Sabem Enterrar. E tinha um tema de basquete. Era divertido, galera. Foi divertido o filme, de verdade, né? Apesar de ser bem coisa daquela época, do início dos anos 90. E daí, que é coisa dos anos 90? Lógico que tem coisas divertidas naquela época. Acontece que ninguém pediu, mas fizeram um remake desse filme esse ano. Mesmo título e tudo, mas atores diferentes. Por mais que os novos atores tenham se esforçado ao máximo pra que saísse legal, que a gente sabe que eles vão se esforçar, esse filme é ruim, galera, é ruim que dói. Datado, sem graça, talvez fizesse sucesso lá nos anos 90, talvez. Sabe, se mantivesse esse formato. Mas pra hoje, simplesmente, não deu certo. Não tem o que fazer. Colheita Maldita. Bom, não é de hoje que Hollywood vive a era dos remakes. E fizeram mais um Colheita Maldita. Sim, galera, o segundo remake do filme baseado no livro do Stephen King. E a coisa já começou mal, se a gente lembrar que esse filme foi concluído e foi engavetado há 3 anos. Mas só foi lançado agora. Bom, tirando a atriz principal que se entrega pro papel, né, consegue entregar um trabalho até que bem consistente, o remake, ele não é ruim, ele é ruim demais. Ele tenta, sim, trazer certas coisas pros tempos atuais, né, atualizar certas coisas, mas não consegue. E pra fechar com chave de ouro ou de lata, o vilão final ainda parece um CGI digno dos tempos do primeiro PlayStation. Do Play 1, porra. Eu até tô fazendo... Porra, não tô sendo justo com o PlayStation 1. O PlayStation 1 é bom demais, né? Fala a verdade. E assim, você percebe que claramente não tinha verba pra fazer algo melhor. Mas nesses casos eu acho que o melhor mesmo é não fazer nada, sinceramente. Não usa CGI. Bota uma fantasia, bota o cara com aqueles enchimentos do Didi, né, cara? O carreta furacão, mas aí não dá. Isso aí que eles fizeram não dá. Ghosted, sem resposta. Juntar de novo Chris Evans e a Ana de Armas, pô, parecia uma boa ideia. Ainda mais se for pra incluir na conta uma galera que trabalhou com o ator nos filmes da Marvel. Aí não tem como dar errado, concorda? Pô, só cara de peso, aqueles jogos que a gente conhece. Não tem como dar errado. Errado, porque Ghost Sem Resposta é um dos filmes mais chatos do ano. É chato, cara. Chato pra cara, arrastado. Nada funciona, o roteiro é genérico. Porra, nem a química entre o Chris Evans e a Ana de Armas existe. É impressionante. Os dois não batem ali. Sabe qual é a impressão? Tipo, parece que o filme foi escrito com a ajuda de inteligência artificial. Chamaram o ChatGPT. Sabe essas paradas? É mais ou menos nessa linha, bizarro pra caramba. Só faltou botar nos créditos aquelas mensagens final do ChatGPT, sabe? Olha, lembre-se que isso aqui é uma coisa que eu estou inventando, mas você tem que sempre se esforçar pra colocar alguma coisa da sua cabeça, né? Mas não colocaram. Máfia Mama. A premissa é legal, cara. A premissa é até interessante. Uma mulher comum que acaba herdando o império da máfia, que era comandado pelo avô dela, né? Tipo, que agora faleceu. Beleza, até aí tudo bem. Por isso que eu falei, a premissa é legal. Só que Máfia Mama é um filme que deixa muitas perguntas sem resposta. E não são perguntas sobre a história não, ok? Basicamente você termina sem saber se é uma comédia ou se é um filme sério sobre a máfia. Sobre se é um filme de ação, mais violento. Você não sabe dizer isso. É um filme comédia? É ação, é violento? Né? Ele tenta ser todos esses, às vezes até ao mesmo tempo. E não funciona em nenhum desses gêneros. Como é que pode isso, cara? Como é que pode? Eu não sei. Pois é, eu também não entendo. Você tá perguntando pra mim, eu também não sei. O que eu sei é que esse filme perde tempo demais em coisas que não levam a lugar nenhum. Você sai do cinema com vontade de pedir o dinheiro de volta. Aliás, você viu Máfia Mama nos cinemas? Meus pêsames. Pô, pensa no dinheiro mal investido. Clube de Assassinos. O maior problema de Clube dos Assassinos é ter quase 2 horas de duração. Olha, filme longo, cara, quando ele é chato, ele fica chato à 10ª potência. Talvez se fosse um curta-metragem, sei lá, né? Poderia ajudar o filme. Pô, você tá tirando várias coisas. Porque quando é longo, cara, porque os caras encheram linguiça pra caramba. Basicamente, o que é? A gente tem ali um assassino que recebe uma lista de 6 alvos.
Só que ele descobre que esses 6 alvos receberam a missão de matar uns aos outros, né? Incluindo ele também. É praticamente um Battle Royale, né? Misturado com a tentativa de talvez copiar e emular o John Wick. Só que passando longe, muito longe da franquia do Ken Reeves. Os diálogos são péssimos, a ação consegue ser um pouquinho pior do que isso. O resultado é um negócio de dar sono, que mal dá pra acreditar que tenha sido lançado esse ano. Então descartável é pouco. Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Falei muito desse filme com vocês, né? Bom, os direitos autorais do Ursinho Pooh, eles caíram em domínio público, lembra disso? O que significa o quê? Que qualquer um, você, por exemplo, você pode usar, qualquer um pode usar os personagens agora, fazem parte do Ursinho Pooh. Isso abriu brecha para verdadeiras atrocidades, como essa aí. Ursinho Pooh, Sangue e Mel, onde a gente vê o Pooh e o Leitão lá como assassinos. O Pooh como assassino, porra, mandando ver gore pra todo lado. E dá-lhe gore de péssima qualidade. Atuações horríveis, um roteiro que parece sair daquele gerador de lero-lero lá que tinha na internet antigamente, lembra disso? O orçamento foi só de $100 mil. Baixíssimo, é tipo um troco de pinga mesmo. Isso fica claro, evidente durante toda a exibição. Pelo menos o filme soube aproveitar a curiosidade mórbida das pessoas, né? Parecer um pouco, como é que fica o Ursinho Pooh sendo, Jogos Mortais sendo Jason, né? Então, vou lá, aí conseguiu lucrar, lucrou $5 milhões de bilheteria. Não teria problema nenhum, só que com sucesso, agora estão rodando uma sequência e vai rolar um universo compartilhado com filmes de terror, do Bambi, do Peter Pan também, que estão caindo tudo em domínio público. O Mickey Mouse vai morrer de desgosto, você também, se assistir isso. Aliás, Mickey Mouse é o próximo, porque vai cair em domínio público também. E chegamos ao top 1, rufem os tambores, editor! Top 1, The Flash. Chegamos agora ao elefante da sala. Eu já falei bastante sobre o filme do Flash aqui no canal. E assim, tipo, tem coisa que não dá pra defender. Eu sei, eu tenho muitos amigos, né? Muita gente que conhece nas redes sociais que amam a DC, que amam Flash, personagem. Eu amo a DC, eu amo Flash. Mas, cara, o roteiro eu vou pegar leve, ok? O roteiro é simplório. Foi praticamente todo mostrado no trailer. O filme todo, tipo, a gente sabia o que ia acontecer, né? Se você viu o trailer, você viu o filme. Isso sem contar no CGI. Quer que eu fale sobre CGI? Não, você não quer, né? Pô, o CGI, ele é ruim, mas ele é ruim de um jeito que nem o mais fanático pela DC consegue defender. Olha, tá pior do que novela dos mutantes da Record. Pita, tá exagerando, então compara, bota um lado a lado. Sabe, preferiu o mutante que corre da novela da Record do que o Flash. O Ezra Miller, como sempre, também não é um primor no papel. Pra mim, o Ezra Miller nunca foi um bom Flash, ok? Nunca foi um bom Barry Allen. Ele, pra mim, foi péssimo nisso. E aí, o filme que todo mundo achou que resolveu o universo da DC, termina com ele mais confuso do que estava antes. Até o conceito de viagem no tempo, que tipo, tá tão na moda agora em Hollywood, não é feito do jeito certo aqui, pô, e tem vários furos de roteiro. Não adianta, galera, dói pra mim admitir isso, mas The Flash é um dos piores filmes do ano. Os caras se superaram aqui de verdade. E eu também quero saber de você, qual é o pior filme de 2023 até agora? Pô, e pensar que ainda tem um segundo semestre inteiro pela frente. Porra, vai ser dose, hein? Vou trazer pra vocês. E joga aqui nos comentários também qual desses aqui da lista que eu trouxe pra vocês você achou pior. Não esquece o like, capricha no like, mas também não esquece a sua inscrição. É o mais importante, cara. A tua inscrição tá inscrito no canal? Não precisa, Pedro, sempre aparece pra mim teus vídeos. Não, precisa sim. Pra gente, é um termômetro gigante pra gente trazer mais conteúdo de primeira pra você. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!